Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conversas do Ventino, desta vez com mais um convidado muito especial, alguém que fez carreira no futebol profissional como jogador, entretanto tornou-se treinador e é hoje um dos técnicos mais conceituados e mais reputados do Algarve. Acabou agora de fazer a melhor temporada da história do Moncarapachense, por exemplo, convosco, Ivo Soares. Boa tarde, obrigado. Bem-vindo, Ivo. Obrigado pelo convite e parabéns pela vossa iniciativa. Obrigado nós por ter aceito. Obrigado. Sabemos que é também muito ocupado, não é fácil. Já agora começava já pela questão do nós normalmente fazemos por ordem cronológica, mas já agora que falámos já do Moncarapachense, começava já por esta questão. Vai agora para a terceira época consecutiva, não é? Ao comando do Moncarapachense. Conseguiu uma subida ao campeonato de Portugal, fez agora a melhor época de sempre do clube. Esperava isso quando aceitou o convite do Moncarapachense? Esperava ter conseguido já este trajeto? O objetivo inicial era sem dúvida a manutenção. Com o decorrer da época, apesar do mau início que tivemos com o decorrer da época e com a aprendizagem e o melhoramento por parte dos nossos atletas, fui verificando que essa possibilidade existia e que conforme a época ia desenrolando, ia verificando que cada vez era mais real essa possibilidade. Eu, apesar de nunca ter partilhado com os jogadores, acreditava na capacidade deles, acredito muito no meu trabalho, como é lógico, e nos meus colaboradores também, e pela forma como as coisas estavam a desenrolar e pelo o equilíbrio que existia nas restantes equipas, sem ser as primeiras 4 classificadas, eu acreditava bastante que podia pender para nós. E felizmente acabou por acontecer, fizemos por merecer. Foi uma luta árdua, mas bastante saborosa na parte final. Acredito que tenha sido um grande alívio, não é? Porque este ano foi um formato inédito, não é? Com a questão do surgimento da Liga 3. Os objetivos iniciais eram a permanência, que acabam por ficar logo conseguidos quando consegue o apuramento para a fase de apuramento para a Liga 3, não é? Claro, sem dúvida. A partir do momento que ficamos apurados para a fase de apuramento da Liga 3, tínhamos conseguido o nosso objetivo já 2 semanas anteriores. Estávamos bastante aliviados, mas queríamos continuar a competir. Queríamos competir com equipas de outra dimensão, com outro cariz e com outros objetivos, e queríamos sentir as dificuldades, aprender, e queríamos também que os nossos jogadores crescessem, a minha equipa técnica crescesse também, porque é com as dificuldades que nós crescemos. E foi bastante interessante. Sabíamos que ia ser muito difícil, era uma luta um pouco desigual, para não dizer bastante desigual, mas mesmo assim até acreditámos, em determinado momento ainda acreditámos que poderia ser possível fazer mais uma gracinha, mas infelizmente não foi possível. Mas de qualquer forma penso que aquilo que fizemos foi bom pelo clube, foi bom pelos jogadores, essencialmente. Abriu portas com certeza a muitos dos nossos jogadores que possivelmente no próximo ano poderão competir noutros patamares. Também mostrou um pouco aquilo que é Moncarapachense Vila e o Moncarapachense Clube. Foi bastante divertido, bastante gratificante, diria eu. Considera que foi o melhor trabalho da sua carreira, ou já fez outros melhores, mas não tão mediáticos, digamos assim? Não, sei que já fiz outros melhores, sem dúvida nenhuma. Já tive trabalhos muito mais complicados, em condições muito mais adversas do que esta. Esta aqui era só uma questão psicológica que existia, porque o Lusitano Moncarapachense tinha estado 2 vezes em campeonatos nacionais e tinha descido as 2 vezes no último lugar. Portanto, nós já tínhamos a sentença praticamente por parte de toda a gente, que não havia, quase que não valia a pena competir. Sabíamos das dificuldades, mas eu não olho para as dificuldades, olho sim para aquilo que eu sei fazer, para aquilo que os meus jogadores sabem fazer, aquilo que a minha equipa técnica fez e bem, aquilo que a direção me proporcionou também. Conhecendo muito bem as dificuldades, conhecemos também muito bem os nossos jogadores e até onde é que podemos chegar. Potenciámos cada um deles ao máximo e tirámos partido de todos eles, e foi assim que conseguimos, com naturalidade, na minha opinião, com muita naturalidade, na minha opinião até ficámos em termos pontuais um pouco aquém daquilo que eu perspectivava. Direi que pelo mau início do campeonato merecíamos, talvez nesta parte final,
já termos conseguido o acesso à terceira liga há 2 ou 3 jornadas anteriores. Só que realmente o início do campeonato foi muito mau mesmo, porque foi construir uma equipa praticamente toda nova, e isso não é fácil. Jogadores oriundos de diversas localidades, diversos clubes com pergaminhos completamente diferentes, com ambições diferentes, com histórias diferentes, treinadores completamente diferentes, e pormos aquela gente toda ou quase toda a pensar da mesma forma, a convergir para um único objetivo, não é fácil, como deve imaginar. Mas aos pouquinhos fomos moldando a mentalidade deles, fomos potenciando aquilo que eles já têm de bom, alguns, e fomos diminuindo os aspectos mais negativos de alguns deles, e acabámos por fazer uma época bastante engraçada. Mas na minha opinião, sim, não tenho problema nenhum em dizer que acho que em termos pontuais deveríamos ter feito um pouco mais. Sendo que alguns desses jogadores ainda faziam parte também dessas anteriores épocas, como o Carapachense já tinha estado nesse patamar, não é? Alguns da casa, o Fábio Marques. Sim, penso que o único jogador que tínhamos que terminou a época do último campeonato nacional foi o Fábio Marques. Era o único jogador, não. O Fábio foi da minha turma na escola. Sim. Um abraço para o Fábio já agora, se eu for ver isto. Muito bom. Excelente executante, um excelente jogador, já sem ambição, porque a idade já não lhe permite, claro. Mas tecnicamente um jogador muito evoluído e taticamente um jogador de uma dimensão muito interessante. Ele ainda chegou a jogar na Primeira Liga 2, 3 jogos pelo Olhanense. Sim, esteve a Primeira Liga e a Segunda Liga também. Sim. Ele tem um vasto currículo, e um jogador que aos poucos foi alterando a sua forma de jogar, também um pouco motivada pela idade que vai avançando. Vamos perdendo algumas faculdades, mas aumentamos outras, e é natural para ele a ligação com a bola, e acabei por ser eu a colocá-lo a jogar numa posição mais baixa. Ele era 9 ou extremo, e acabou esta época a jogar muitas das vezes a 6 ou 8. É muito diferente. É um pirlo. Na época passada experimentei num jogo da Taça do Algarve, serviu para isso, e ele gostou. Porquê? Porque toca muito mais vezes na bola, claro. Está em contacto com a bola muitas vezes, e um jogador daquela qualidade técnica que joga com a cabeça levantada, que tem sempre a bola nos seus pés, é isso que ele gosta. Agora, claro, fisicamente já tem algumas dificuldades por vezes em acompanhar os jogadores mais jovens, a reação à perda não é a mesma, a resposta física em determinados momentos do jogo já é feita com alguma dificuldade, mas isso são vicissitudes, claro. Mesmo da idade, como é lógico. Pronto, vamos recuar aqui à infância, aos primeiros tempos. Perguntava-lhe como é que foi o seu contexto familiar. É daqui de Moncarapaz, é isso? Sim, nasci em Moncarapaz, vivi até aos meus 20 anos no concelho de Olhão, onde também estudei. Os meus pais são dessa zona, Moncarapaz, Livramento, e pronto, gosto bastante daquela zona. Tinha irmãos? Tenho 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, e vivem todos nesta zona. Como é que era na sua infância os gostos? Por exemplo, o gosto pelo futebol veio logo desde muito cedo? Sim, logo desde muito cedo. O meu irmão mais velho era um apaixonado pelo futebol, mais até do que eu, porque ele tem mais 2 anos do que eu, e eu ainda sabia pouco. Ele já sabia muito mais, e foi, de alguma forma, foi através dele que comecei a sentir o bichinho e a paixão pelo futebol, e a partir daí nunca mais parei, e sinceramente custa-me pensar em mim sem ter a possibilidade de ter contacto com o futebol, mas poderei um dia eventualmente ter o contacto só através da observação, através da análise, ou então através só de acompanhar os jogos como um normal espectador, sem dúvida. E gostava da escola? Era bom aluno? Sim, de início em Olhão há muitos naquele tempo havia muitos, e penso que ainda hoje em dia socialmente as coisas não são fáceis para muitas famílias, e isso fazia com que eventualmente na escola onde eu andei, na escola secundária de Olhão, as coisas não eram fáceis para ninguém.
Mas sim, sempre gostei da escola. Depois cedo, por causa das seleções jovens, onde fiz parte durante vários anos, tive dificuldade em acompanhar muitas aulas, porque os estágios naquela altura eram praticamente uma semana de 15 em 15 dias e tive alguma dificuldade. Alguns professores também não facilitavam nessa altura, em que não nos permitiam conseguir de alguma forma compensar essas aulas. Também posteriormente fiz contrato profissional com o Farense logo com 16 anos e comecei a treinar com a equipa principal, a Primeira Liga, durante o dia, e isso também me fez com que eu tivesse dificuldades em acompanhar as aulas. Portanto, os primeiros anos ou até aos 18 anos não foi fácil conseguir estudar e ter bom aproveitamento nas aulas, mas depois, sabendo já melhor aquilo que queria, não tive dificuldade em acompanhar e equilibrar as coisas. Eu há uns anos entrevistei o José Rafael, também um nome mítico da história do Farense. Um abraço para o senhor José Rafael, se estiver a ver, ou se for ver, neste caso. E ele dizia-me que, com alguma graça, que no futebol, no básico, os miúdos, quando começam a jogar, só há duas funções que querem fazer: ou marcar golos, ou os malucos que querem ir para a baliza defender, tentar evitar esses golos. O Ivo, desde o início, que era um desses malucos que preferia levar de lado. Eu sempre gostei de ir para a baliza logo desde miúdo. Sempre achei que tinha vocação para aquilo e não me importava nada de levar boladas, e adorava desempenhar essa função. Pronto, e assim foi, e felizmente acabei por ter algum sucesso e acabei por conseguir fazer alguma carreira. Qual é que era o fascínio? Normalmente os miúdos gostam de ter a bola no pé e correr com ela e marcar golos. Não sei, tudo o que tinha a ver com a posição do guarda-redes, acho que tudo me fascinava. Acredito que é uma posição que é necessária realmente uma grande dose de coragem em algumas situações, mas uma grande dose também de inteligência e de antecipação, e de pensar um bocadinho antes do que é que vai acontecer. Por vezes sermos mais rápidos a pensar do que o próprio adversário, antecipar cada uma das situações, e sempre gostei bastante e adorava o treino. Penso que era a parte principal, porque nós naquela altura, os treinos hoje em dia são diferentes, mas naquela altura treinávamos para durante o jogo termos 5 ou 6 intervenções. E eu adorava, era fascinado completamente pelo treino, sem dúvida. Quando é que chega a um clube? Começas logo pelo Farense? Eu fiz a minha formação inicial no Olhanense, até o meu primeiro ano de juvenil. No final da época do primeiro ano de juvenil, aliás, no meu último ano de iniciados, já fui à seleção do Algarve. Pronto, aí era logo uma montra. O torneio na altura Interassociações, chamava-se assim, em Lisboa. Portanto, eu era iniciado e já estava na seleção de juvenis, e rapidamente penso que chamei a atenção. No segundo ano, no segundo ano que eu vou, meu primeiro ano de juvenil pelo Olhanense, e no final dessa época pagava-se. Os clubes tinham que pagar uma cláusula, naquela altura uma cláusula de formação, e o Farense chegou ao Olhão e pagou a cláusula e levou-me para o Olhão. E depois fiz um ano de juvenil onde fui internacional. Findo essa época, portanto foi a minha primeira época. Terminando essa época, a direção do Farense, na altura presidida pelo Sr. Fernando Barata, propôs que eu fizesse um contrato profissional, e assim foi. Fiz logo contrato profissional por 4 ou 5 anos, já não me recordo. Fiquei ligado ao Farense. Depois fiz os 2 anos de júnior, sempre com os séniores. Jogava pelos júniores quando era necessário. Depois, a partir daí, comecei a ser emprestado. Foi o meu primeiro ano que fui emprestado. No meu primeiro ano de sénior, fui para a 3ª divisão, para os Leões de Tavira, que já não existem. Também foi uma época bastante positiva. Fiz praticamente os jogos todos e fui inclusivamente, tinha 18 anos, fui inclusivamente chamado aos Sub-21, à Seleção Nacional de Sub-21. Fiz praticamente a época toda, os treinos praticamente sempre, excepto a fase final, porque era difícil também. Na altura estavam guarda-redes como o Vítor Bahia, por exemplo,
que jogava no Porto e eu jogava nos Leões de Tavira, era bastante difícil poder ombrear, mas de qualquer forma foi bastante positivo. O meu segundo ano sénior, o Olhanense solicitou ao Farense o meu empréstimo, fui para o Olhanense, subimos de divisão nesse ano, subimos para a segunda liga, fiquei mais um ano, portanto, no Olhanense, também na segunda liga, onde joguei muito mais vezes, apesar de o clube ter descido de divisão, desceu, porque foi a primeira aparição do Farense, do Olhanense, desculpe. Na segunda liga a equipa não estava preparada minimamente para essa situação naquela altura, mas a época correu-me bastante bem e apareceram variedíssimos clubes nessa altura. Depois regressei ao Farense, foi mais ou menos isso. Pois, entretanto, antes do Farense teve aquilo Oltano e Espinho, não é? Sim, depois nessa época, liga também, nessa época, portanto, quando volto para o Farense, vou lesionado com uma pubalgia já em estado bastante avançado. Situação que consegui tratar com a ajuda do departamento médico do Farense, que era excelente naquela altura, e com a ajuda do meu amigo Fernando Belo, consegui tratar. Quando consegui ficar minimamente apto para poder treinar, já a competição tinha começado. Surgiu-me então a possibilidade de ir para o Lolé, ser emprestado para rodar, e fui para o Oltano, também na segunda liga, onde fizemos uma excelente época. Eu penso que ficámos em quarto ou em quinto lugar na segunda liga. A época correu-me bastante bem. Acabou a época, tive novamente vários clubes, mas acabei por ir novamente emprestado para o Sporting Clube de Espinho. Fiz uma época inteira lá em cima, gostei bastante de estar em Espinho, fiz os jogos todos. Foi uma época que não conseguimos os objetivos de subir, mas ficámos na segunda liga e fizemos uma época interessante. Depois terminou a época, tive hipóteses de continuar no Norte, tinha vários clubes do Norte, inclusive o Sporting de Espinho, para continuar a minha carreira, mas o Farense achou por bem que eu deveria voltar, e assim foi. Quando volta já sabe que era para ser a sombra do Rufai? Não. Ou ainda não estava contratado? Não, eu ainda não estava contratado. Eu quando vim para o Farense, eu sabia que era quase sempre assim que funcionava o Farense até essa altura. O Farense tinha quase sempre grandes guarda-redes, todos eles estrangeiros, que era normal que viessem para jogar e não para ser sombra. De qualquer forma, dediquei-me ao trabalho, dediquei-me em corpo e alma àquilo que fazia, e como sou do Farense desde pequenino, não tive dificuldade em perceber quando é que era para jogar, quando é que não era para jogar. Pronto, passei pelas situações todas e foi uma época muito boa. Foi a época que conseguimos ficar em quinto lugar e ir à Liga Europa atual. Naquela fase era a Taça UEFA, penso que era assim que se chamava. Fizemos uma época, a minha primeira época no Farense foi uma época fantástica, fiz, não sei se 11 ou 12 jogos. Fizemos uma época fantástica, a melhor época de sempre no Farense, no mítico São Luís, e pronto, gostei imenso da minha passagem pelo Farense. Depois estive lá, se não estou enganado, ou 5 ou 6 épocas. Sim. Penso que foi isso. Depois segue o Rufai, mas vem outro monstro, né, que era o Marco Aurélio. É verdade. Eu já estava lá quando chegou o Rufai. O Rufai era um guarda-redes com uma capacidade incrível, muita potencialidade mesmo, muito forte, principalmente dentro da baliza. Era um monstro dentro da baliza. O que é que viu de novo nele que nunca tinha visto até então? As capacidades naturais dele. Ele parece que tinha molas. Aquilo fazia aquilo tudo com naturalidade, não precisava trabalhar muito. Era um guarda-redes inacreditável, é verdade. Tudo o que ele fazia era natural, nada era em esforço, muito forte mesmo. Dentro da baliza era impressionante. E já era um veterano nessa altura, já tinha 30 e tal anos. Ele quando chegou, eu penso que ele quando chegou tinha 29 ou 30. Quando chegou aqui, depois passado 2 anos ou 3 foi vendido. E depois então é que veio o Marco Aurélio, guarda-redes também bom, outro tipo de guarda-redes, da escola brasileira, guarda-redes muito alto, forte também no jogo aéreo, que também fez uma boa carreira aqui depois acabou por ir para o Belenenses, Marco Aurélio. Exatamente.
com aquela mítica dupla de centrais Filgueira e Wilson. É verdade. Ficaram muitos anos lá. Não sei se lembra, o Wilson foi meu central no Olhanense, no ano que subimos. Okay. Veja bem. Não sabia. Veja. O Wilson foi central do Olhanense no ano que o Olhanense subiu à segunda liga. O Wilson ninguém conhecia, apareceu no Olhanense vindo de um... Não quero mentir, mas eu penso que foi do Nazaré, um clube que é o Nazaré. Penso que foi daí que ele veio para o Olhanense. Na altura pouca gente o conhecia, claro. Também não o conhecia, e era, já nessa altura mostrava um grande talento, sem dúvida. O Ivo durante alguns anos tem ali, digamos que entre aspas, uma rivalidade ali com o Candeias. Um era mais o segundo e o outro o terceiro. Na época a seguir era o contrário, foi mais ou menos assim. Sim, o Candeias, no ano que eu ingresso no Farense vindo do Espinho, o Candeias, penso que eles tinha estado emprestado ao Sambresense na terceira divisão e voltou também. O Candeias também era um excelente guarda-redes, de Algarvio, também com muita potencialidade, e fomos colegas e rivais, sempre com muito respeito um pelo outro. Ele com as características dele, eu com as minhas. Ele na minha parte final ele esteve melhor, na minha parte inicial estava eu melhor. Sim. E isso funciona assim. Como é que, eu sei que para um guarda-redes talvez seja um pouco diferente para um jogador de campo, mas como é que neste caso um guarda-redes consegue gerir essa questão de estar quase uma época inteira sem jogar? Sempre a treinar e depois raramente joga. Pois, acontece em muitos clubes, claro, mesmo. Claro. Não é fácil, só se consegue isso mesmo com muito empenho e muito trabalho e com uma mente muito limpa, muito flexível, para não enovoar a nossa visão e a nossa mente. Eu lembro-me que trabalhava sempre ao máximo, como se fosse eu a jogar, quando não jogava. Também tive momentos em que era eu o titular, embora mais momentos em que não era o titular. Mas o que eu me recordo é que cada vez que precisavam de mim, eu estava lá, e lembro-me da opinião pública, principalmente da imprensa, sempre que eu jogava, até questionavam porque é que no jogo a seguir já não ia jogar eu, porque o Rufai estava de volta ou por aí fora. Pronto, mas fiz com gosto e com amor pelo Farense, e essencialmente fui profissional, que era aquilo que o clube queria que eu fosse e que eu tinha que ser, sem dúvida nenhuma. Ainda há poucos dias começou a circular nas redes sociais um vídeo, não sei se lembra, de uma participação sua num programa da RTP que era o Gol, ou lá como é que se chama? Gol, uma coisa dessa. Que era, acho que partilhámos no grupo, Tiago, não sei se chegaste a ver, que era umas máquinas que a pessoa que estava a participar no passatempo carregava num botão, numa determinada tecla, e aquilo marcava o penalti. É verdade. E o guarda-redes tinha de defender. É verdade. Ainda se lembrava disso? Viu esse vídeo? Lembro-me, vi perfeitamente. Fui recebido nesse dia pelo mítico Vítor Damas. O Vítor Damas era a pessoa que estava lá para receber os guarda-redes, que foi um dos melhores guarda-redes portugueses de todos os tempos, na minha opinião, daqueles que eu vi. Eu era fã do Vítor Damas, do saudoso Vítor Damas, e fiquei quase em choque quando cheguei lá e vi que era ele que estava lá para nos receber. Esse programa foi giro, foi a seguir a um jogo. Eu joguei em casa no domingo contra o Braga do Manuel Cajuda e do Pedro Estrela. Joguei no domingo e o gol foi na segunda. E eu, por acaso, joguei e ganhámos 1-0, fiz um excelente jogo, se procurar, ainda é capaz de encontrar. E fui todo arranhado para cima, fui logo nessa noite para cima, para no dia a seguir ir para o gol, e tive essa agradável surpresa, que foi ver o Vítor Damas lá, que foi uma experiência muito boa. E depois ainda joguei contra o Vítor Damas, ou seja, contra as equipas de Vítor Damas, porque o Vítor Damas ainda chegou a ser treinador da equipa B do Sporting. E eu já na minha fase já descendente, quando ingressei no Olhanense novamente, a última vez que ingressei no Olhanense, um dos jogos que joguei foi contra o Sporting e era o Vítor Damas o treinador, portanto foi a última vez que o vi. Foi realmente uma grande alegria para mim e uma grande satisfação estar perante um monstro, claro, sagrado das balizas portuguesas. E teve claro que tudo, não é? Os Southside estavam lá a apoiar, como se fosse um jogo. É verdade. Mas é engraçado porque nós fizemos um aquecimento e aquilo no aquecimento era só praticamente seguir a máquina. Eu, quando estou mesmo a entrar para o direto,
vem uma pessoa da produção e diz-me: não te podes mexer, não te podes estar a fazer o balanço, porque eu no aquecimento estava aquilo lá fácil. Depois era só seguir a máquina, estar pendente, já sabia que ia para aquele lado e estava fácil. A partir do momento que não me mexo, nunca se sabe o que é que vai ser dali, e tornou-se bastante difícil. Mas eu acho que não devia ter ligado àquilo que ele estava a dizer. Não podia mexer, isto é, não mexia os pés, mas mexia o resto, porque no aquecimento as coisas estavam relativamente simples. Ainda defendia alguns, mas no aquecimento estava tudo a correr super bem. Ele também não podia defender todos, ninguém ganhava nada. É isso. E pronto, e depois isto terá sido que na segunda, terceira época no Farense, nesse período dos 5, 6 anos? Sim, deve ter sido na segunda, talvez segunda ou terceira época no Farense, sim. Pronto, depois entretanto são muitos anos no Farense com plantéis de muita qualidade e guarda-redes também de muita qualidade. Muita qualidade. Já agora em termos de referências, perguntava-lhe, já falou do Vítor Damas, tinha assim outras referências na posição quando começou? O Michel Perdomo, para mim também é um monstro sagrado das balizas. Eram essencialmente os guarda-redes que eu mais gostava, o Schmeichel, quando estava no Manchester United, depois no Sporting. Basicamente esses eram os guarda-redes que eu mais me revia. Depois vai para o Imortal, né? Segunda Liga, na altura da Segunda Liga. Sim. Faz lá 2 épocas, se não me engano, ou uma época e meia. Uma época e meia, exatamente. Depois Olhanense, como já falou, sim. Isso já numa fase mais descendente. Pois, numa fase já mais descendente. Quando vou para o Imortal, faltavam-me, não sei, 2 cadeiras para acabar a minha licenciatura. Portanto, naquele momento já estava, apesar de ainda querer jogar, a paixão por o treino e a paixão pelo jogo já não era igual. Apesar de ainda gostar daquilo que fazia, já estava muito mais focado naquilo que seria a minha profissão a seguir. E pronto, acabei por ir para o Imortal. Enquanto eu lá estive, nunca descemos de divisão. A primeira época fizemos uma boa época. Apesar de ter tido algumas lesões, já tinha esse problema, já estava fisicamente a começar a ficar diminuído. Eu penso que quando era jovem, a forma como treinávamos de alguma forma levou-me ao limite muitas vezes e acabei por pagar por isso. Eu sentia que com 31, aí quando vou para o Imortal não tinha 31, mas sentia-me a perder faculdades de dia para dia. Sentia que o meu corpo já não reagia da mesma forma, principalmente ao nível da recuperação. Ao nível da recuperação já dói aqui, dói ali, lesão aqui, coisas que eu saía do treino impecável, no dia a seguir tinha uma micro-rotura nos gêmeos ou no quadríceps ou outra coisa qualquer, e não conseguia perceber que, e depois porque muitas das vezes saía também dos treinos, mesmo quando estava no Imortal, ia para as aulas. Estava a fazer algumas cadeiras, fazia à noite, e se calhar não descansava o suficiente, e isto tinha que acabar por pagar. Mas eu penso que essencialmente foi porque quando era mais jovem, no início da minha carreira, eu queria tanto, dediquei-me de tal forma tanto à causa, àquilo que eu queria ser, que penso que excedi claramente aquilo que eu tinha para dar em termos físicos, e isso acabou por fazer com que quando eu tinha os meus 29, 30, 31, tinha que treinar muito menos, e treinando muito menos, a velocidade da perda de faculdades é maior. Foi o que eu senti, e quando eu comecei a sentir isso, comecei a perder muito menos gosto por aquilo que fazia. Depois começava a pensar já um bocadinho como treinador. Já me gostava ouvir algumas coisas, gostava-me ouvir certas pessoas, que algumas delas que não nos diziam a verdade, não falavam connosco como eu achava que deviam falar, não nos tratavam como eu achava que devíamos ser tratados, e quando se começa a descer, sabendo de antemão que já não há regresso para cima, começas a perder o encanto, o sonho, e quando se começa a perder o sonho é difícil. Nós temos que ter sempre ambição, e comecei a perceber que estava a perder faculdades, mas essa perda de faculdade eu senti mais quando estava em Olhão, mais no Olhanense, porque no Imortal ainda estava muito bem, estava talvez no auge em termos de experiência, e ali no equilíbrio entre a experiência e a minha capacidade física. Depois, a partir daí, no Olhanense foi gradual, até que me levou a minha última época, eu acabei por vir embora.
Mas nesse caso, mesmo enquanto era profissional e ainda na Primeira Liga, já tinha retomado os estudos e o curso e tudo isso? Sim. O curso que é? Engenharia Civil. Ok. Começou aqui no fim dos anos 90? Eu não tenho a certeza, talvez 97, talvez mais ou menos isso. Acabava por também, por um lado, talvez pelo facto de não jogar tanto, durante algumas épocas já assim de forma consecutiva, começou a pensar mais nesse lado também? Não, eu comecei logo, retomei os estudos logo assim que vim de Espinho. Logo assim que vim de Espinho, portanto tinha 23 anos, 22, 23, penso eu. Retomei logo os estudos porque sentia que faltava qualquer coisa. Não me sentia satisfeito, queria um bocadinho mais e queria pensar também no amanhã. Queria ter o plano B, porque a carreira de um futebolista profissional é bastante curta, e não nos dá garantias nenhumas de que o amanhã possa ser melhor. Aliás, tenho N exemplos de ex-colegas meus que hoje em dia se calhar vivem com algumas dificuldades, não é? Por esse motivo, e não só, achava e queria continuar os meus estudos, e assim foi o que fiz. Rapidamente entrei para a universidade, e também foi com um enorme prazer, e se calhar a minha mentalidade virou-se um bocadinho mais para ali. E pronto. Depois do Olhanense ainda joga no Messinense, no Beira-Mar. Acabou aí no Beira-Mar, supostamente, não é? Sim, mas quando fui depois do Olhanense fui meia época para Messines e meia época para o Beira-Mar, na mesma época, mas claramente sempre já em grandes dificuldades físicas, com muitas lesões, e senti que já não me via naquela perda gradual de faculdades, e quase sempre lesionado, e isso faz-nos perder a magia para que nós lutamos todos os dias, não é? Quando é que começa a pensar a sério na carreira como treinador? É nessa altura? Não, nunca pensei. Apesar de ter também tirado, enquanto jogava futebol, tirei logo o primeiro e o segundo nível. Tirei porque queria sempre, e quero sempre saber mais. Sou vidrado em aprender mais sobre futebol. Então podíamos estar aqui a falar continuamente sobre futebol, fazer formações, e então ainda jogava. Quando tirei o primeiro nível ainda estava no Farense, e tirei o segundo nível já estava no Olhanense, mas nunca pensei. Quando terminei a época no Beira-Mar, mesmo praticamente não joguei, tive sempre lesões, fui convidado novamente por um amigo meu que era treinador adjunto na altura do Beira-Mar, que era o José da Marta, não sei se conhece, era o adjunto do Beira-Mar. Convidou-me para eu continuar para a época a seguir, e eu disse que já não estava em condições e não podia, agradecia muito, e eu sou amigo dele hoje em dia, mas já não me sentia minimamente em condições de poder ajudar o clube que me estava a convidar para lá. E então foi uma decisão muito, muito difícil. Não quero imaginar o que é que isso significou para mim. Pensar que nunca mais iria voltar a jogar foi muito difícil, mas passado uma semana tive um telefonema de uma pessoa que me convidou para ser seu adjunto. Foi o António Barão, que foi presidente do Farense. Na altura ele estava a treinar o Quarteirense. O Quarteirense tinha descido de divisão, da terceira divisão para o distrital, penso que foi assim, e ele foi convidado para ir treinar o Quarteirense, e queria levar um adjunto, não tinha, e ligou-me a perguntar se eu queria, e eu hesitei um pouco, não me estava a ver minimamente ligado ao futebol nesta função de desligar. Ainda não tinha tido tempo suficiente para assimilar a mudança que estava prestes, ou que já tinha acontecido, mas que ainda não tinha sido iniciada, e acabei por aceitar. Fui com ele para a Quarteira e vim de lá completamente vidrado. Ao fim do primeiro treino, e pensei: é mesmo isto que eu adoro, isto é tudo, isto é outra vez aquilo que eu mais adoro fazer. E então começou aí o bichinho. Depois, nessa época, não correu muito bem. O Barão foi despedido mais ou menos em novembro, dezembro, não tenho a certeza. Eu saí com ele, entrei com ele, saí com ele, como é lógico. Passado um mês, 3 semanas, ele foi convidado para ir acabar a época no Grupo Desportivo dos Machados, e eu fui com ele também para o Grupo Desportivo dos Machados, clube de gente muito boa,
e conseguimos o nosso objetivo, que era conseguir a manutenção nessa época, num pelado, não sei se conhece o Campo dos Machados. Por acaso, acho que não. Na estrada para São Brás. Conseguimos o nosso objetivo. Acabou a época e eu fui convidado logo a seguir, passado, penso que tinha começado a pré-época, para ir como treinador de guarda-redes. Eu aí, nos Machados e no Quartenense, estava como adjunto. Fui convidado para ir para treinador de guarda-redes do Campinense. Na altura era o treinador o Paulo Renato. Vou para treinador de guarda-redes, faço a época toda, subimos divisão, subimos à 3ª divisão. Foi uma época também de bastante sucesso. E subimos e acho que ganhámos a Taça do Algarve. Penso que foi isso. Acabámos a época e fui convidado pela direção para deixar de ser o treinador de guarda-redes e passar a ser adjunto. E aceitei. Fizemos uma segunda época, correu também bastante bem, conseguimos a manutenção. O Campinense tinha uma direção excelente, pessoas fantásticas que faziam com que nada mesmo nos faltasse, e pessoas que de bom trato e bem formadas, e pessoas que gostam mesmo do clube. Correu tudo muito bem. Acabando a minha segunda época, o Paulo Renato, que era o treinador principal, foi convidado para ir para adjunto do Loltano, que era o concorrente, e a direção na altura falou comigo se eu queria aceitar o convite para ficar como treinador principal. Foi a minha primeira experiência e pronto, aceitei e correu muito bem. Fizemos uma época fantástica. Eu tinha a indicação, pelo menos ao que está no 0-0, que ainda chegou a fazer jogos no Campinense. Isso está errado? Não, está errado. Ok. Não. Lá aparece com 2 jogos. Pensei que fosse algum caso de lesão de guarda-redes. 0-0 a ser 0-0. Pois, por acaso aconteceu uma situação de lesão dos guarda-redes que ainda pensámos só que poderia vir a ser necessário, porque não estava preparado, nem pouco mais ou menos, mas felizmente os guarda-redes recuperaram e voltaram a jogar, e nunca mais joguei. E depois faz essa época no Campinense, que é 7-8, se não me engano, como treinador. Não me recordo. E depois surge o Farense? Não, no ano a seguir fizemos uma excelente época nessa, portanto a minha primeira época foi uma época que me marcou, que eu vi o futebol como treinador de forma bastante poética, em que na altura só interessava mesmo a forma como é que jogávamos, só interessava mesmo o processo, não ligávamos praticamente nada aos resultados. Propus isso aos meus jogadores, tinha um grupo de jogadores que tinham jogado em níveis superiores, alguns deles são meus amigos ainda. Não é fácil termos amigos no futebol, mas pronto. Propus aos jogadores um tipo de jogo que eles gostavam muito, e nós divertíamos mesmo muito. Essa equipa de futebol jogava mesmo muito bem, com uma qualidade incrível. Conseguimos ir à segunda fase também para subir. A equipa teve, o clube teve problemas financeiros que nos prejudicaram bastante, com perda de jogadores ali perto do meio da época, na fase decisiva. Mas ainda fomos à fase de subida. Foi uma época também muito, muito positiva. Na época a seguir comecei no Campinense. Começámos no Campinense. O primeiro jogo da época é com o Farense no estádio Algarve. Empatámos 2-2. Depois fomos jogar um clube ali perto da Amealhada para a Taça de Portugal. Saímos às 4 da manhã para ir jogar às 3 da tarde. Foi uma viagem difícil. Conseguimos ganhar para a Taça de Portugal contra uma equipa também do nosso escalão. Foi um jogo bastante difícil, principalmente pela viagem, que o autocarro que foi connosco teve que levar 2 motoristas, e os jogadores fizeram aquele tempo todo e parámos para almoçar. A seguir saímos do autocarro. Eu, quando saí do autocarro, nem sentia as pernas. Pensei como é que os jogadores vão conseguir jogar, e ainda ganhámos o jogo. E depois a seguir surge-me o Farense nessa altura, que era presidido já pelo António Barão. Surge-me o Farense e eu, por uma questão de paixão, aceitei o convite. O objetivo que era subir subir à segunda B, né? Eu na altura aceitei, porque sou adepto do Farense, sou simpatizante, e é o clube que eu me identifico aqui no Algarve. Mas sinto que nem eu estava preparado, nem o clube tinha as condições para tal. A equipa era muito fraca. A equipa do Farense era uma equipa vulgaríssima. Ainda com muitos jogadores que vinham das distritais.
muitos jogadores vinham dos distritais que não estavam preparados para a pressão que existia, e correu mal. Portanto, acabei por sair, não sei, entrei mais ou menos, penso eu, em setembro, devo ter saído final de novembro, e pronto, e continuei a minha carreira. Depois, penso que uns meses depois aparece-me o Sambrazense, penso que foi assim. Vou para o Sambrazense com o objetivo de não descermos divisão. Uma equipa também muito frágil, apesar de termos boas condições de trabalho, boa relva no campo do Sambrazense. Acabámos por conseguir o nosso objetivo, que era manter-nos, mas como só desciam 2 equipas no Algarve, acabámos por ter arrastados para a descida, porque desceu mais uma equipa do Algarve na terceira divisão, na antiga terceira divisão. Portanto, fizemos uma época que conseguimos cumprir os nossos objetivos, só que o Quarteirense, ao descer, obrigava a que descesse mais uma equipa também. Okay. Pronto, e no final dessa época, que as coisas até nos correram bem, conseguimos fazer ainda um final de época bastante positivo, excepto essa parte que nós não fomos culpados. Surgiu então o convite do Lusitano Vila Real, foi quando vim então para aqui. E nessa fase, depois de estar o Capinense, que era na terceira divisão na altura, o Farense, que era a terceira, para tentar subir à segunda B, depois volta às distritais, não teve medo de estagnar a carreira de alguma forma? Ou não via isso dessa forma nessa altura? Não, eu não acredito muito nisso. Eu acredito mais tendo os pés bem sentes no chão e sabendo aquilo que é o futebol no Algarve, e sabendo como é que as portas se abrem e como é que se fecham. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito naquilo que eu gosto de fazer, porque eu sei como é que as coisas funcionam. Nós, se formos olhar para muitos casos de muitos treinadores que exercem em várias divisões, nós verificamos que muitos deles não é por mérito, não é pelos trabalhos. E podia estar aqui a dar vários exemplos, treinadores que acabam de descer divisão, fizeram um trabalho medíocre e são contratados logo para as melhores equipas. É um pouco assim, porque nós, ao fim e ao cabo, sabemos que quem comanda o futebol acabam por ser os dirigentes, e não são muitos os dirigentes que realmente têm pessoas entendidas ou que têm a competência para poder avaliar um bom trabalho. Muitas das vezes é por intuição. Mesmo esta época nós tivemos situações na Primeira Liga inacreditáveis, não é? Portanto, isto não tem muito a ver com competência, tem a ver com outras situações. Em relação a mim,